Saudações! Eu sou o professor Marcelo Batista, PEC de Desenvolvimento Curricular da área de Linguagens. E este é mais um quadro do Currículo Paulista em 15 minutos ou menos. A temática de hoje é Ginástica de Condicionamento e OMASP. Como que uma aula de educação física para ensino médio, de maneira significativa, pode afetar os resultados da OMASP, Olimpíada de Matemática do Estado de São Paulo, e melhorar os índices de matemática na prova SAEB e SARESP. Vamos lá, hein? A habilidade a ser trabalhada é a EM13 LGG 101, compreender e analisar processos de produção e circulação de discursos nas diferentes linguagens para fazer escolhas fundamentadas. Lembrando, no ensino médio, a habilidade é geral, é da área de linguagens, então essa mesma habilidade pode ser trabalhada em língua portuguesa, arte, língua inglesa e educação física. E aí eu trouxe como exemplo a temática da ginástica de condicionamento. A ginástica de condicionamento no ensino médio trabalha a conscientização dos alunos quanto ao condicionamento físico, trabalho motor, os tipos de ginástica de condicionamento físico, ginástica localizada, ginástica aeróbica, musculação, as novas tendências, crossfit, funcional. Então, assim, ela é uma habilidade que está bem em evidência na cultura dos nossos jovens, nos nossos adolescentes, e ela precisa ser esclarecida de maneira significativa. E dependendo da aula, do momento da aula, você pode trabalhar uma parte teórica prática, na verdade, bem significativa com os nossos alunos. Vamos a esse exemplo. Eu vou trazer como exemplo as frequências cardíacas, frequência cardíaca de repouso, até a frequência cardíaca de treinamento. O trabalho com as frequências cardíacas faz parte da ginástica de condicionamento, pois ela quantifica, ela metrifica o nível de esforço em diferentes atividades de condicionamento físico. E trabalhando todos esses cálculos matemáticos que vocês vão observar, que se tratam de equações lineares, aquela equação de primeiro grau. Então você vai estar trabalhando equação de primeiro grau na aula de educação física para o ensino médio, melhorando a compreensão dos alunos para as aulas de matemática mais formais e melhorando o desempenho dele, né, em todas as avaliações que ele frequentar e, na verdade, além das avaliações, trabalhando o conhecimento desse nosso estudante. Mas vamos à prática, vamos usar um exemplo. Como eu trabalharia essa habilidade com esse tema, ginástica de condicionamento, com os alunos do ensino médio? Primeiro, na sala de aula, forma dupla com os estudantes, tá? Pede para eles formarem duplas. Aí você vai trabalhar a primeira, que é a frequência cardíaca de repouso. A frequência cardíaca a gente pode aferir tanto no pulso quanto no pescoço aqui através da artéria carótida. Então você ensina todo o passo a passo, que não pode fazer com o polegar porque ele tem uma pulsação, já está trabalhando ciências, biologia, ensina que são com os 2 dedos. O aluno faz a aferição. A aferição, né, da frequência cardíaca é em BPM, batimentos por minuto. Só que se o estudante ficar 1 minuto lá contando os batimentos, ele pode perder o batimento, pode errar o ritmo, é um tempo muito prolongado. Então, normalmente, você afere por 15 segundos e multiplica por 4. Já está trabalhando conceitos matemáticos aí com o estudante. Afere por 15 segundos, multiplica por 4, isso vai dar igual a 1 minuto, e ele vai saber a frequência cardíaca de repouso dele por 1 minuto. Vamos supor que a frequência desse aluno deu 80 batimentos por minuto. Tá? O segundo passo é ensinar a frequência cardíaca máxima. O quanto de limite esse aluno consegue ter de frequência cardíaca. Então, a gente pensou, vocês estão parados, a frequência de repouso de vocês, né, aí saiu de maneira individual, ali nas duplas, cada um afere o outro. Vamos imaginar que esse aluno hipotético deu 80. Agora, a frequência cardíaca máxima, a gente vai usar a forma de Carbonen, é uma fórmula básica, utilizada muito pela Organização Mundial da Saúde, tem fórmulas mais assertivas, mais próximas da realidade, mas essa é uma fórmula também utilizada a nível populacional pela Organização Mundial da Saúde. 220 menos a idade. Vamos imaginar que esse aluno do ensino médio tem 15 anos, primeira série do ensino médio, 220 menos 15, ele vai chegar a uma frequência cardíaca máxima de 205.
tá? Então a frequência cardíaca de repouso dele é 80, a frequência cardíaca máxima 220 menos a idade, 15, 205. Estou trabalhando o conceito dele de equações lineares, equações de primeiro grau, só que de maneira extremamente lúdica, voltado para a atividade física. E ainda vai ficar mais interessante para ele. Beleza. Agora eu vou descobrir a frequência cardíaca de reserva, ou seja, eu sei a máxima, eu sei a mínima, a reserva é o que eu posso utilizar no meu dia a dia, durante as atividades do dia a dia, sejam atividades esportivas ou atividades de AVD, né, da vida diária, do cotidiano. Então, essa fórmula é a frequência cardíaca máxima, a gente já descobriu que esse nosso aluno é 205, menos a frequência de repouso, a desse aluno é 80. Então, a frequência cardíaca de reserva dele vai ser 125, tá? 125 vai ser a margem que ele tem ali para poder fazer as atividades dele ao longo do dia a dia, sempre em BPM, batimentos por minuto. E aí a gente chega no grande barato, que é a frequência cardíaca de treinamento. A frequência cardíaca de treinamento, ela é encontrada através da frequência de reserva vezes a porcentagem de intensidade que eu quero aplicar naquela atividade, que é treinamento, aí pode ser musculação, futebol, o que for. A intensidade que eu quero fazer o treino dessa pessoa, desse indivíduo, mais a frequência cardíaca de repouso. Vamos ao exemplo que a gente está citando. Frequência cardíaca de treinamento. Vamos pensar também que eu quero impor uma intensidade de 75%, tá? Do máximo. Eu quero impor 75% de intensidade na atividade que a gente vai fazer. Então, frequência cardíaca de treinamento é a frequência de reserva, a desse aluno é 125, vezes a intensidade, vezes 75%. Isso vai dar 93,75. 93,75 mais a frequência de repouso dele, que é 80, isso vai dar 173,75 BPM. Quase um 7,4 de batimentos. Então, eu posso esclarecer isso para o meu aluno, que se ele quiser fazer um treino de musculação, do que for, a 75% da intensidade dele, referida aos batimentos cardíacos, ele vai ter que treinar com um batimento próximo de 174 BPM. Como que ele vê isso? Ou aferindo, assim que ele pausar a atividade, né, tem que ser de maneira rápida porque a frequência baixa rápido demais, ou então com relógios inteligentes, que está cada vez mais popular, cada vez mais entre os nossos estudantes. Então, quando ele olhar lá que ele está a 174 BPM, ele sabe que ele está na intensidade boa de treinamento. Aí, se ele não tiver nisso, ele sabe que ele precisa aumentar a intensidade. Se ele tiver além disso, ele sabe que ele precisa diminuir, chegar próximo dos 174 para estar na intensidade ideal de treino. Então, ele trabalha todos esses conceitos matemáticos de multiplicação, soma, divisão, trabalha a equação de primeiro grau de maneira extremamente lúdica, voltada à habilidade essencial de educação física, que faz parte da área de linguagens, e voltada à temática de condicionamento, ginástica de condicionamento. E aí eu vou além. A partir do momento que as duplas compreenderam esse treino aqui, fizeram 2, 3 vezes esse exercício, você pode propor um desafio. Um grupo vai fazer 1 minuto de polichinelo e o outro grupo vai fazer 1 minuto de flexão de braço ou de agachamento. Então, um grupo faz uma atividade aeróbica, o outro faz uma atividade de força. E aí eles podem avaliar, discutir e debater em grupo, em sala de aula, qual atividade gera mais intensidade nos resultados. Faz a frequência cardíaca de treinamento, qual que gerou um maior desgaste? Foi o de força? Foi o aeróbico? Qual que aumentou, elevou os níveis de batimento de frequência cardíaca máxima? E aí dá para você fazer N atividades, N brincadeiras motoras e associando a atividade física. Faz um jogo de futebolzinho na quadra, ou faz um vôlei, para todo mundo, vamos aferir a pressão. Desculpa, vamos aferir a frequência. E aí, como é que tá? Poxa, olha professor, o vôlei tá mais leve do que o futebol é mais intenso, o vôlei tem mais pausas. Eles vão criando esse senso crítico das modalidades e entendendo o que é benéfico
né, em diferentes linguagens para fazer escolhas fundamentadas, escolhas mais assertivas no dia a dia deles, tá bom? Essa é uma das possibilidades de você usar uma aula de educação física significativa, sem fugir das habilidades essenciais, sem fugir da temática da educação física, mas contribuir em N esferas, nesse caso, na esfera matemática, ajudando o MASP, ajudando na prova SAEB, ajudando na prova paulista, ajudando na aprendizagem dos nossos estudantes, tá bom? Se você tem outras sugestões, outras propostas, outras atividades, comenta aí no seu momento de ATPC, aproveita esse espaço coletivo de formação, discute em grupo e promove ações significativas. Por uma educação física sempre de qualidade, com alto nível de excelência, tá bom? O meu muito obrigado e até o próximo episódio do Currículo Paulista em 15 minutos ou menos. Até breve!